Pode abrir aquela imagem lá, abre lá, por favor. Vamos aqui recapitular o que nós estudamos no domingo passado. Daniel 4, versículo 30. Daniel 4, 30. Versículo 30. Toda já orou, né? Então vamos orar mais uma vez. E nós vamos fechar os olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, agora a tua palavra está aberta, Senhor. Eu sou um pecador, pedindo, Senhor, que o teu bom e santo Espírito possa iluminar a minha mente. O Senhor usa-me poderosamente nessa noite. Me ajuda. E abençoe os irmãos também, para que eles possam entender a tua palavra. Que o Senhor nos deu o poder e a graça de não somente entender, mas nos ajuda a praticar a tua palavra. Tire de nossa vida todo medo, tudo aquilo que realmente não vem de ti, em nome de Jesus. Amém. Então, Daniel capítulo 4, 30 diz assim: falou o rei e disse: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu quê? Grandioso poder e para a glória da minha majestade. Então, o Nabucodonosor, qual era o mal do Nabucodonosor? Ele diz: eu que construí essa grande Babilônia para a minha glória, para a minha exaltação, percebe? O Nabucodonosor, ele não reconhecia a soberania de Deus na sua vida. Então, qual é o mal do ser humano hoje? É que ele não reconhece a soberania de Deus na sua vida. O ser humano, ele estuda, ele tem a profissão, tem tudo na sua vida, as coisas boas que Deus dá, mas ele não reconhece que Deus é que dá tudo para ele. O ser humano muitas vezes vive que só os animais, que levanta e os animais são seres irracionais. O ser humano muitas vezes não reconhece a Deus na sua vida, não agradece a Deus as coisas que tem, e vive uma vida como se fossem os animais, sem agradecer a Deus. Levanta, não faz uma oração, não lê uma Bíblia, não faz uma meditação. Assim era Nabucodonosor. Deus deu a grandeza para Nabucodonosor, Deus deu tudo, o domínio, mas ele não reconhecia isso. E assim muitas vezes somos nós. Vivemos como os animais, não oramos para levantar, não oramos quando vamos deitar, não lemos a Bíblia, ficamos muitas vezes na internet perdendo tempo, coisa que não edifica a nossa vida. E o tempo está passando, Jesus está voltando, e muito de nós está dormindo. Muito de nós está dormindo espiritualmente. Que não tem mais tempo para brincar, não tem mais tempo para dizer, não, Jesus vai voltar, vai demorar. Não vai mais. Muitas vezes as pessoas vivem como se Jesus não fosse voltar. Mas o certo é dizer o seguinte: Jesus, temos que estar preparado hoje, agora. Mas devemos trabalhar para Jesus como ele vai voltar daqui a 100 anos. Então, a cada momento, se a morte chega para nós temos que, quando morrer, nós temos que morrer com a convicção que morremos salvos com Cristo Jesus. O cristão que não tem segredo da sua salvação agora, ele está perdido. Nós temos que estar, cada dia nós temos que ter a certeza da nossa salvação. Estejamos vivos, ou se a morte chegar para nós temos que ter a convicção que nós estamos preparados. Preparado não pela nossa força, pelas nossas obras, mas preparado tendo a fé, a certeza que Jesus morreu, está vivo, e que Ele é um advogado suficiente, que nós pedimos perdão, que Ele nos perdoa, que Ele nos aceita, que Ele está conosco e que Ele vai voltar. Amém? É isso que nós temos convicção. Tem que ter essa convicção, né? E deixar os pecados cabeludos na nossa vida, porque são os pecados cabeludos que vai fazer com que as pessoas não entrem no reino do céu. Que é a prostituição, é o roubo, é a mentira, essas coisas que temos que deixar. Porque esses pecados contaminam o corpo, a alma e o espírito. Vou repetir: esse tipo de pecado contamina o corpo, a alma e o espírito. Isso aí nós temos que deixar. O pecado da mentira, do roubo, da prostituição, isso aí, se nós não deixar, nós não vamos entrar no reino dos céus. Entenderam? Sim ou não? Quem diz que está entendendo, amém? Amém. Então veja, vamos fazer uma recapitulação então aqui
essa aqui vamos passar rápido, porque a gente já viu já. Só para a gente voltar lá naquela imagem lá, né? Agora deixa eu passar aqui. Aqui. Muito bem, então no domingo passado nós estamos aqui no capítulo 2 de Daniel, não foi? Então o que acontece? Então nessa data aqui, ó, do ano 606 até o ano 539 a.C., quem dominava o mundo o mundo de uma maneira geral, o mundo todo, era somente o rei Nabucodonosor. E o império do Nabucodonosor era o que? A Babilônia. Então, o império do Nabucodonosor era representado o quê? Pela cabeça de ouro. Que ele sonhou, lembra? Ele sonhou, mas ele lembrava do sonho. Então Daniel fez ele lembrar o sonho e também Daniel deu o quê? O significado do sonho. Então, o império da Babilônia era representado pela estátua do que o Nabucodonosor sonhou. Então, o Nabucodonosor estava dominando o mundo, ele estava feliz, Nabucodonosor estava dominando o mundo. Só era Nabucodonosor que dominava o mundo. Naquele tempo, nessa data aqui, ó. Nessa data aqui, quem dominava o mundo era só Nabucodonosor. Então Nabucodonosor estava lá feliz, como vocês acabam de ler na Bíblia, um rei, um imperador soberbo, que construiu, Deus deu sabedoria aí para ele construir império e tudo, um homem exaltado, que não reconhecia Deus na sua vida, que não se humilhava, como muitas pessoas não se humilham hoje, então ele estava dominando. Aí de repente apareceu o quê? Os médios e os persas. Quem eram os imperadores dos médios e os persas? Ciro e Dario, que era representado o quê? Pelos braços e os peitos da estátua. Então aqui os médios e os persas atacou o império, atacou Nabucodonosor, entendeu? Então os médios e os persas representados pelos peitos e os braços da os médios e os persas, Ciro e Dario, pegou o seu exército e atacou o quê? O exército do Nabucodonosor e ficou no domínio do mundo, no lugar do Império Babilônico, de que data? De 539 até o ano 331 antes de Cristo nascer. Aí os médios e os persas, que os imperadores eram Ciro e Dario, estavam no domínio do mundo. Aí vem quem? Apareceu a Grécia. Quem era o imperador da Grécia? Alexandre o Grande. Então aqui, os médios e os persas estavam lá festejando, comemorando, comendo, bebendo, lá com o exército dele, lá dominando o mundo. Aí apareceu Alexandre o Grande com o exército dele, que atacou quem? Os médios e os persas. Aí ficou o quê? No domínio do mundo, do ano 331 até o ano de 168, que? Antes de Cristo. Aí Alexandre o Grande estava lá comemorando, tomando cerveja, lá pecando direto, lá fazendo as coisas erradas, Alexandre o Grande. E aí diz que ele morreu bêbado. Diz que Alexandre morreu bêbado. Aí ele passou o reino dele para os 4 generais dele. E o Alexandre o Grande, o império do Alexandre o Grande, a Grécia foi quando ele morreu, ele passou para os generais dele, né? Aí os 4 generais ficou no domínio. Aí a Grécia começou a dominar o mundo no lugar desses aqui, do ano 331 até o ano 168, que é antes de Cristo. Então ele estava lá bêbado, lá, morreu bebendo, o Alexandre o Grande. Aí estava lá, feliz da vida, que você pensava, eu que sou poderoso, vou dominar o mundo, e ninguém vai tirar eu do trono, eu sou soberano, vou dominar tudo, vou ficar dominando todo mundo. Aí quando ele estava lá feliz da vida, tomou tanta cachaça que morreu, segundo a história, Alexandre o Grande. Aí os 4 generais dele, é sério mesmo, aí ficou no lugar deles, aí ele passou o império para os 4 generais dele. Aí ele estava lá dominando, lá, pensando que ele ia dominar o mundo pro resto da vida, Alexandre o Grande. E aí o reino da Grécia. Aí apareceu o quê? Roma, representado pelo quê? Pelas pernas e a panturrilha aqui de ferro. As coxas aqui de ferro. Aí estava lá, aí Roma que atacou a Grécia e começou a dominar o mundo o quê?
do ano 168 a.C. até o ano quanto? 476 depois de... Aí o que aconteceu aqui? Apareceu os bárbaros e atacou Roma. E Roma não teve, depois de Roma não teve um outro império mundial. Roma foi o império foi dividido. O Império Romano foi dividido entre o quê? Entre os bárbaros. Os bárbaros perceberam que Roma estava dominando os bárbaros, que eram homens sanguinários, homens que adoravam os deuses, homens que comiam até os seus filhos, homens que ofereciam os seus filhos aos deuses, queimavam os seus filhos na fogueira. Os bárbaros terríveis. Aí os bárbaros se reuniram e fizeram com que Roma caísse quando? Em 476. Aí Roma foi dividida. E só vai ser totalmente destruída quando? Na volta de G. Aí vamos ver aqui os povos bárbaros aqui. Aí, só voltando um pouquinho. Aí o que? Nabucodonosor o que? Mandou fazer uma estátua o que? De ouro em adoração a ele. E aqui, talvez a gente vai estudar o capítulo 3 daqui a pouco. Vamos lá. A Deus falou, está falando para mim aqui que eu acho que a gente vai estudar esse capítulo, não fala outra coisa. Vamos lá. Aí o que aconteceu? Aí o que aconteceu aqui? Para a gente relembrar. Vamos lá. Aqui. Aí os bárbaros atacaram Roma. E dessa invasão dos bárbaros para Roma, dessas invasões bárbaras, nunca mais houve o quê? Um império dominante. Nunca mais houve o quê? Um império mundial. Depois que os bárbaros atacaram Roma, no ano 476, os bárbaros então, o ferro jamais se juntou novamente. Nunca mais houve um império mundial. Então os bárbaros atacou Roma. O que aconteceu? Quem eram os bárbaros? Aqui. Então os bárbaros eram tribos. Então o que aconteceu? Uma das tribos chamava o quê? Os anglos, que é a atual Inglaterra. Aí outra tribo de bárbaros era chamada de francos. Aí os francos mais tarde se tornou o quê? A França, que é a atual França. Depois outra equipe dos bárbaros era chamada de quê? De visigodos. Era a tribo, que aí depois se tornou o quê? Essa tribo se tornou quem? A atual norte da Espanha, a atual Espanha. Aí depois a outra tribo do passado, que era chamada de suevos. Aí mais tarde se tornou o quê? A atual Portugal. Aí a outra tribo era chamada o quê? De vândalos. Aí depois mais tarde se tornou o quê? O sul da Espanha. Que são os países que nós conhecemos hoje, aqui do mapa, tá vendo? Aí depois apareceu o quê? A outra tribo do passado, que era chamada os germanos. Depois se transformou no quê? Na Alemanha, que é a atual Alemanha. Depois a outra tribo que invadiu Roma, em 403, era chamada a tribo dos Borgudos. Depois se tornou o quê? A atual quê? Suíça. Está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quem está entendendo nada, diga amém. Misericórdia. Tu não está entendendo, graças a Deus. Aí uma outra tribo bárbara lá no 403 atacou Roma, né? E aí a outra tribo chamada Ostrogodos, que é o que? A atual Austrália. E outra tribo, que é Marlene, que no passado chamado Lombardos, outra tribo terrível, aquele povo do passado, atacou Roma em 476, e aí depois se tornou o que? A atual norte da Itália. E a última tribo, que é os Hércules, que depois veio se transformar na atual que? Sul da Itália. Você está entendendo? Então Roma estava no domínio, estava dominando a Feliz da Vida, o Império Mundial de Roma. Quando Jesus nasceu, quem é que dominava o mundo era Roma. Né? Diga aqui. Quem dominava o mundo era Roma. Qual o nome do senhor? Reginaldo. Senhor Reginaldo. Então quando Jesus nasceu, senhor Reginaldo, quem dominava o mundo era Roma. Mas aí o que aconteceu? Esses bárbaros viram
a ousadia de Roma, eles ficaram indignados, porque ninguém gosta de ser forçado a nada, ninguém gosta de viver na pressão, ninguém gosta de viver debaixo sobre chicote, ninguém gosta disso. E Roma vivia assim, vivia querendo escravizar as pessoas e queria dominar tudo e escravizava as pessoas. Então os bárbaros falaram, os bárbaros, pessoas sanguinárias, queimavam seus filhos na fogueira, ofereciam seus filhos para os deuses. E aí falaram assim, vocês querem, só que vocês são ruins, mas nós somos mais ruins que vocês. Aí os bárbaros fizeram com que Roma fosse dividida em 476 e depois então formou os 10 principais países que nós conhecemos hoje. Só que o quê? Esses 10 países é o quê? É representado pelo quê? Pelo aqueles 10 dedos da estátua. E assim como o barro não se une com ferro, esses países tentaram novamente se unir, mas nunca mais não conseguiram, porque a profecia de Deus falava que ele não ia se unir mais. Adolfo Hitler queria unir o mundo, unificar o mundo através da guerra, ele não conseguiu. Carlos Magno queria unir o mundo todo também através da guerra, não conseguiu. Usaram várias coisas para unir os povos, e até hoje está desunido. Então o quê? A guerra lá entre o Paquistão, veja aí as guerras que está, nação contra nação. Por quê? Porque Deus falou que assim como o barro não se une ao ferro, essas nações não iam se unir novamente. Tá vendo como Deus é tremendo? Só Deus conhece o futuro. Então a profecia é exata, a palavra de Deus é exata, o cumprimento é exato. Louvado esteja o nome do Senhor. A palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus é verdadeira. Se a gente seguir, se a gente confiar na palavra de Deus, se entregar a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus, nós somos mais que vitoriosos. Amém? Então louvado seja o nome de Deus, né? Esse Deus é maravilhoso, né? Então veja, olha aqui, ó. Não faltaram tentativas de unir as nações debaixo de um domínio único, mundial. Por exemplo, Carlos Magno no século IX, Napoleão Bonaparte no século XIX, Hitler. Então, eles tentaram unificar o mundo, mas não conseguiram. Então a palavra de Deus é maravilhosa. Muito bem. Isso aqui foi só uma introdução, mas Deus falou para falar outra mensagem. Eu ia falar outra, mas Deus falou para falar outra. Abra a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus 24, 14. Mateus 24, 14. No meio da Bíblia. Jesus falou assim: será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar todas as nações, e então virá o fim. Então veja só, então Jesus falou que várias coisas iam acontecer antes da volta dele. Mas Jesus, nenhum sinal que Jesus falou que ia acontecer. Jesus falou que ia acontecer isso, então viria o fim. Somente esse aí. Esse é o último acontecimento, essa é a última coisa que falta acontecer para Jesus voltar. Porque nós já estamos cansados de ver o quê? Corrupção política, traição, adultério, roubo, assassinato. Nós estamos já cansados de ver e ouvir essas coisas. A última coisa que falta só se cumprir para Jesus poder voltar é a pregação do Evangelho em todo mundo. É as boas novas do amor de Deus. É as boas novas da volta de Jesus. É as boas novas que Cristo está voltando. Então, o nosso mundo é formado por 238 países. E desses 238 países, o Evangelho já está presente em 220. Para 238 falta quanto? Falta 18. 18 países. Então veja, aqueles países que é proibido pregar o Evangelho, os países que é proibido pregar o Evangelho, Jesus está aparecendo em sonho, dando visão para os muçulmanos, para os japoneses, porque no Japão, você não pode nem dar a paz do Senhor para ninguém não. Se você dá a paz do Senhor, na hora, eles prendem você, você é deportado, você é degolado, a sua cabeça é arrancada, você não pode. Lá o governo não permite nem que a internet chegue lá, é tudo bloqueado, lá não tem internet, não tem nada.
Então, já que não pode ser pregado o evangelho nesse lugar, e como Jesus falou, a palavra dele não volta atrás, a palavra que ele fala tem que se cumprir, ele diz que o evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro, mas tem muitos países que não pode ser pregado. Então Jesus está aparecendo para o muçulmano, para o japonês, para o chinês, para o Paquistão, na África, muito lugar que não pode pregar, mas Jesus está dando sonhos, visões para essas pessoas. Você pode pesquisar na internet, você vai ver. Jesus está aparecendo para as pessoas. Aqui não precisa aparecer, porque nós já temos o quê? A palavra de Deus. Aqui, essa revelação aqui já é suficiente para nós, para a gente entender o caminho da salvação e para a gente se preparar. Mas lá não, lá Jesus está aparecendo para eles. Está entendendo? Está aparecendo para ele, porque Jesus quer salvar a todos. E para ele voltar, o evangelho tem que ser pregado no mundo todo. Por que tem que ser pregado? Porque só podemos chegar ao arrependimento através do conhecimento da verdade. A pessoa que conhece a verdade e ela não quer se arrepender, é porque ela está endurecendo o coração para Jesus. Mas Jesus quer salvar eu e a você. Mas você tem que abrir o coração para a verdade. Você tem que abrir o coração para Jesus. Tem que se humilhar, tem que abrir o coração para Ele. Eu também. Mesmo que eu esteja nesse caminho, todo dia eu tenho que me arrepender, todo dia eu tenho que abrir o coração para Ele também. E você também. Porque se você não abrir o coração para Ele, se eu não abrir o coração para Jesus, estou perdido e vou perder a minha salvação. E você também. Mas se nós abrir o coração para Jesus, nós estamos salvos agora e seremos salvos no futuro quando Ele voltar. Amém? Então Jesus quer nos salvar. É preciso a gente ser o exemplo. E outra coisa, muitas vezes a gente pede pelos outros, mas a gente não pede para a gente mesmo, né? A gente quer que os outros se salvem, mas a gente mesmo nem nós ainda. A gente quer salvar a nossa família, mas a gente não quer puxar a nossa família. É ou não é? Se meu filho for, primeiro alguém da família tem que puxar a família. Alguém tem que puxar a família. Por exemplo, eu mesmo, eu me aceitei Jesus, minha mãe foi, meu irmão também, minha mãe. Então assim, alguém tem que tomar a atitude para tentar ajudar a nossa família. Amém? É isso que Deus está falando no meu coração, vou falar para vocês aqui. Então veja, Deus, Ele quer nos salvar, mas a gente tem que nós temos que querer tomar a decisão e depois incentivar os outros a ser um exemplo para outras pessoas também, para levar outros também ao caminho de Deus. É isso que Deus quer. Amém? É isso que Deus quer da nossa vida. Então veja, de Jesus, o evangelho será pregado no mundo inteiro. E então virá. Você tem dúvida que só falta só isso? O que você está esperando mais? Você está esperando o quê? Que uma bomba caia na sua cabeça, na sua casa, uma praga caia? Não, né? Eu acho que tem gente aqui que está esperando isso. Eu não sei. Né? E alguns aqui que estão pensando, o que nós estamos pensando na nossa vida? Que esse mundo vai demorar o quê? Aí muitas vezes a gente prega e as pessoas, eu fico pensando, as pessoas, né? Eu estou fazendo a minha parte, todo dia buscar Deus e estou mesmo sem pregar. Agora tem gente que parece que está anestesiada, sabe? Por isso que eu prego assim, eu faço assim para ver se a pessoa acorda. Mas parece que as pessoas, tem muitas pessoas, não todas, está anestesiada. Não se move, sabe? Deus manda um pregador, Deus fala através de uma criança. Deus manda, fala muito. Tem muita gente que parece que está anestesiada. Mas veja só, mas Deus falou: a minha palavra não voltará atrás. Não passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E Jesus vai estar voltando, Jesus vai voltar, ele está voltando. E o tempo que nós estamos vivendo, não é tempo mais de dizer assim, amanhã eu me entrego, amanhã eu faço, não tem mais esse tempo. O tempo é agora. Se a gente deixar para amanhã, pode ser para amanhã. Você tem que se entregar para Jesus e começar agora a se santificar, ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, tanto agora como depois que você se batizar. Orar, ler a Bíblia todos os dias, todo momento, toda hora, está se consagrando, não perder tempo com besteira na internet, não ficar vendo aquele negocinho, né, que você fica com o seu olhinho, fica doido ali, né? Ali, ó, você fica até zoado ali daquele negocinho levando, aí fica só passando aquele negócio lá que não tem nada a ver.
Um levantando a perna para lá e você fica olhando. Aí você fica só perdendo tempo. É isso que o diabo quer. É ou não é? Aí uma pessoa levanta a perna e você olha na internet. Levanta a mão, você levanta. É ou não é verdade? Quando você coloca ali no YouTube ali, coloca no Facebook, você até fica ali. Tem muito dinheiro, não deixa de então não vem que está perdendo tempo ali, pega lá, entra no YouTube lá, escuta uma pregação de oração, testemunho de uma pessoa que tinha. Aí isso aí que edifica, é isso que Deus quer, é isso que edifica a gente. Né? Por exemplo, lá em casa, a primeira coisa que eu faço, acordo de manhã, Larinha já vai pro joelho lá, Larinha já vai, cai de joelho Larinha. Vai logo. A Sara também, é a oração, logo cedo, 5 horas da manhã, 6 horas, todo mundo já acorda lá. Quer dizer, eu acordo mais cedo, né? Eu acordo a Sara, um pouco mais tarde, porque ela toma remédio lá. Mas assim, quando acorda, já é todo mundo, é um ritual sagrado lá. Por quê? Porque se a gente deixar para depois, a própria carne nossa está cansada e o próprio diabo vai atrapalhar para que você não faça isso depois. Ela assim, chega logo de manhã, que a sua mente está fresquinha, entendeu? Ou senão você vai lavar louça, prato, daqui a pouco você esquece, aí você já fica cansado. Tem que chegar logo, para Deus tem que ser logo de manhã. Logo o melhor de você já tem que dar para Deus logo cedo. Amém? Era assim que Jesus fazia. Quando Jesus fazia na casa Jesus acordava, a primeira coisa que ele fazia era buscar a presença de Deus. E é assim que nós devemos fazer também. Então, meus irmãos, eu termino dizendo o seguinte: você não tem tempo mais. Tempo é agora, irmão. Você não tem mais tempo. Não se iluda pensando, não, vai ter tempo ainda. Eu vou deixar para a última hora. Eu vou fazer igual o ladrão na cruz. Jesus pegou o ladrão na cruz, ele pode me pegar também. E se não der tempo? E se Deus o livre vier um carro matar eu e você, um desgovernado, que nesse mundo a gente está sujeito a tudo, vi um louco com uma moto, vi um carro, não dá tempo nem você se arrepender. Uma bala perdida. Não é? Não é verdade, irmão? A gente está nesse mundo aqui não sabe não. A gente pode sair daqui agora e não sabe o que pode acontecer com a gente. Cada dia que passa, você vê cada barbaridade, você vê. Recentemente ali, aquela mulher que jogou o filho no lixo. Não, no lixo não, desculpa. Perdão. Ela sufocou a sua filhinha lá em cima do sofá lá. Ela disse. Né? Coisa que nunca se viu. Né? É pai estuprando filho, o diabo usa um aqui para estuprar, o diabo usa outro para fazer um quê? O diabo usa outro ali. Não é fácil não, gente. Vocês estão esperando mais o que? Uma coisa e outra coisa. Cada dia que passa a violência vai aumentar cada vez mais. Esse é um sinal que vai acontecer, a violência cada vez vai aumentar. E se a gente não tiver com Deus, se você apoiar a sua confiança em policial, em delegado, olha, você está perdido. Porque muitas vezes já aconteceu comigo, de um vizinho, está com um som muito alto fora de hora, eu ligar para a polícia e nunca atende, não. Não sei se já aconteceu com você isso aí. Não coloque a sua confiança, que daqui a um tempo, meu amigo, nem a polícia vai dar jeito em nada. Olha, presta atenção, eu vou falar. Quando acontecer, se eu tiver boca, se acontecer alguma coisa comigo, você vai dizer, o professor Marco falou. Por incrível que pareça, esse mundo ainda não está te amarrando, como o Sodoma e Gomorra não. Ainda não está como no tempo de Noé, não. Por incrível que pareça. Porque era assim, no tempo olha aqui para mim, no tempo de Sodoma e Gomorra, no tempo de Noé, Abraão, sabe o que acontecia? As pessoas, era assim, presta atenção. Os homens olhavam assim com uma mulher bonita os homens olhavam para uma mulher bonita do outro homem e diziam, aquela mulher é bonita. Sabe o que eles faziam? Juntavam 3, 4 e tomavam aquela mulher a pulso, faziam aquela sexo no meio da rua e pronto, e acabou. Era assim. Mas por que muitos não fazem isso hoje? Tem até o desejo de fazer. Mas porque ainda tem medo da polícia, do delegado. Mas teve um pastor na internet que estava falando que teve um lugar do mundo que houve um apagão. Foi um apagão de cerca de, parece que não sei se foi 1 hora, foi 20 minutos. Um apagão geral. Sabe o que aconteceu? Nesse tempinho, irmã,
Quitéria aqui, eu vou apagando. Rapidamente, vários homens estupraram, várias mulheres, várias pessoas foram estupradas no meio da rua. Ou seja, muitas pessoas hoje estão com desejo no coração de fazer isso. Só não faz porque tem medo ainda ainda tem as polícias, tem um delegado. Tem pessoas, tem muitos homens ainda nessa terra que se vê, alguns homens, né? Que a maioria é tudo covarde. Alguns homens que podem chegar e dizer assim, não faça isso não, e bate no outro lá e não vai deixar uma mulher ser estuprada ou coisa parecida. Mas vai chegar um tempo que nem policial, nem delegado vai dar jeito não. Você pode ver, quando você liga o combate, quando você liga a televisão, tanta coisa que está acontecendo. Principalmente o que? Na cidade grande. Na cidade grande. Porque ali ninguém conhece ninguém. Ninguém conhece ninguém. Entendeu? Tem muita gente. Né? Tem muita gente que vai para a cidade grande para ficar pegando mesmo lá, porque ninguém conhece ninguém, mas ninguém me conhece, eu faço tudo que eu quero. Sabia disso? É. Entendeu? Então, gente, não é brincadeira não. Vamos entregar a vida a Jesus, vamos abrir o coração. Enquanto ainda Jesus está com o nosso advogado no céu, vamos aproveitar, porque a qualquer momento ele vai se levantar lá. Terminando a pregação do Evangelho, ele vai se levantar lá e vai passar o nome de cada um, vai fazer o julgamento final. Então, não fique se iludindo, pensando assim, não, que nada, isso é besteira. Não faça porque essas mensagens que você está ouvindo aqui, entra aqui e sai do outro lado, não. Mas toma a sua decisão, se entrega a Jesus, se batiza, começa a orar, busca a Deus mais, se entrega a sua vida a Deus, por amor a você, por amor à sua família, por amor à sua vida. Para de assistir coisas que não deve na internet, coisas que não vai edificar nada. Consagra, faz uma consagração na tua vida e Deus vai te abençoar mais. E além de tudo, você vai estar preparado para o reino do céu. Se a morte chegar, você vai estar preparado. E se Jesus voltar, se você estiver vivo, todos nós vamos estar preparados. Amém? Quantos que querem pedir a ajuda de Deus para praticar essa mensagem? Que Senhor me ajuda. Eu quero realmente seguir a tua palavra. Eu quero, né? Deus também está vendo. Estou falando do Senhor, me ajuda e ajuda você também. Porque nós estamos vivendo realmente tempo solene mesmo. Não é brincadeira não, gente. Cada dia a corrupção política aumentando, cada vez mais. Não adianta você pensar assim que o próximo prefeito, vereador vai trazer uma melhora geral, não. Bolsonaro, Lula, por exemplo. Não fique se iludindo, colocando a sua confiança no homem, não. Vamos parar com isso. O próximo prefeito, vereador, vai sim trazer alguma melhoria, mas não pense que o céu vai ser aqui na terra, não. Não se iluda, não. Nós estamos se cumprindo, nós estamos caminhando para o Apocalipse capítulo 13. Estamos caminhando para a questão da marca da besta. E a Bíblia diz que receber a marca da besta vai ser queimado com fogo e enxofre. Você já aprendeu aqui, a marca da besta vai ser o domingo. E o sinal de Deus, a autoridade de Deus é o sábado. Então hoje é tempo da gente buscar Deus e é tempo também de começar a mexer com a terra. Começar a mexer com a terra, fazer plantação de verdura, começar a mexer com a terra. Porque aí quando vir a marca da besta, que você vai poder comprar para comer, você vai poder comprar para vender, quem tiver a marca da besta, você não vai depender de mercado, você não vai depender de ninguém, vai depender só de quê? Da sua horta e de Deus. Amém? Então que Deus abençoe a mim e a você. Vamos ficar em pé, vamos cantar uma música final. Obrigado, Senhor, por mais essa pregação que o Senhor trouxe para cada um de nós. Perdoe os nossos pecados. Queremos não somente cantar com a boca, queremos cantar com o nosso coração. Queremos que o Senhor viva entre nós, que o Senhor viva dentro da nossa vida. Porque sem Ti nós não podemos nada, não podemos fazer nada. Mas se a gente abrir o coração, se a gente pedir força a Ti, o Senhor vai nos perdoar, vai nos limpar de toda a escravidão do pecado, todo desejo acariciado, todo pecado acariciado, tudo aquilo que realmente foi herdado pelos nossos pais de mal. O Senhor vai nos ajudar nas tendências hereditárias. O Senhor tem o poder, porque a Tua palavra diz que em todas as coisas somos mais que vitoriosos pelo sangue do Senhor. E eu creio, e eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Entrego cada pessoa que entendeu a mensagem. O Senhor batiza cada um com o Espírito Santo aqui, libertando do pecado e nos preparando, porque nós não queremos ser queimados quando Jesus voltar. E não temos tempo mais, queremos ser salvos. Então eu entrego a minha vida e cada um aqui que realmente quer se entregar, e eu acredito que todos querem se entregar e fazer a tua vontade. Entrego a minha vida e cada um aqui, e repreendo o inimigo da nossa vida, em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Amém.